As maiores descobertas arqueológicas geralmente terminam em museus, mas não é aí que começa a história de sua descoberta. Em vez disso, geralmente começa com uma equipe trabalhando em um campo ou alguém caminhando na praia com um detector de metais. Não há como saber quando será feita a próxima grande descoberta arqueológica, mas sabemos que temos muitas delas neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer 8 surpreendentes e misteriosos artefatos encontrados. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Espada na tumba em Xinjiang, China. Encontrar uma espada antiga na China é um evento notável para um arqueólogo, mas não necessariamente incomum. A China é uma terra de milhares de guerreiros antigos, e muitos deles foram para seus túmulos com suas armas ao lado. No entanto, o que torna esta espada que foi descoberta em uma tumba na cidade de Xinjiang, na província de Henan, em janeiro de 2017, um achado tão especial, é o fato de ter sido recuperada em tão bom estado, que ainda brilha na luz. Isso que sua lâmina tem mais de 2.300 anos. Parte do seu estado de conservação quase perfeito é que passou todo o tempo dentro de sua bainha, em um túmulo fresco, seco e imperturbável. A bainha não está em tão boas condições, mas o trabalho da bainha é proteger a espada, e cumpriu esse papel de forma admirável. Provavelmente pertenceu a um guerreiro, que viveu e lutou durante a Era dos Reinos Combatentes, que durou de 475 AC a 221 AC. Depois de um pequeno trabalho delicado de limpeza e conservação, a lâmina já foi exposta em um museu da cidade. Número 7. Cofre Bimaran, Afeganistão. O soldado da British East India Company, James Lewis, levou uma vida dupla no século XIX. Ele também era conhecido como Charles Masson, um notável arqueólogo. Masson foi o primeiro europeu a descobrir as ruínas de Harappa, mas sem dúvida, a maior de todas as suas descobertas foi o pequeno cofre Bimaran, no qual ele encontrou durante sua estada no Afeganistão, na década de 1830. O pequeno cofre é frequentemente descrito como um relicário, mas não há evidências de que ele tenha contido relíquias de pessoas. No entanto, continha algumas moedas muito controversas. As moedas estão carimbadas com o nome do rei Indocito Aziz II. Acreditava-se que essas moedas eram do rei Indocita Aziz II, embora pesquisas indiquem que Aziz II nunca existiu, e que achados atribuídos a seu reinado provavelmente deveriam ser reatribuídos a Aziz I. Vários historiadores acreditam que a pessoa que se pensa ser Aziz II é na verdade o Aziz I, retornando para uma segunda rodada como rei. No entanto, uma pesquisa mais recente de 2015 atribui as moedas ao rei Indocita Karaostes, ou a seu filho Mujatria, que cunhou emissões póstumas em nome de Aziz. Tão controverso quanto isso é a representação de um Buda nas inscrições decorativas do pequeno cofre, que são consideradas as mais antigas representações conhecidas de Buda em qualquer forma, e o mostram com um vestido e uma pose atípicos. E para deixar um pouco mais de mistério, há controvérsias também na idade do artefato. No entanto, segundo o Museu Britânico, o relicário Bimaran é datado em 50 a 60 DC. A combinação de moedas de um rei inexistente e um Buda desconhecido faz com que muitos historiadores vejam o pequeno cofre Bimaran com cisma. Número 6. Coroa de murta grega, Inglaterra. Nem todas as descobertas arqueológicas estão em museus. Às vezes, se você tiver muita sorte, pode encontrar uma debaixo da sua cama. Uma coroa de ouro incrivelmente rara, que se acredita ter mais de 2000 anos, foi descoberta debaixo de uma cama, em uma casa de campo em Somerset, na Inglaterra, em maio de 2016. A delicada coroa de murta grega foi encontrada em uma caixa de papelão surrada na modesta propriedade de Taunton. Seu proprietário, que deseja permanecer anônimo, ficou surpreso ao encontrá-la. O proprietário diz que a herdou de seu avô há várias décadas, e nunca pensou em valorizá-la profissionalmente, até que seus próprios netos o sugeriram. Coroas como essa não eram usadas pelos governantes dos gregos antigos, mas eram usadas em cerimônias, e ocasionalmente eram dadas como prêmios após competições atléticas. Aparentemente, o avô do homem era um entusiasta historiador amador, que passou grande parte das décadas de 1940 e 1950 viajando pela Europa, seguindo os passos de Alexandre o Grande.
Apesar da idade avançada da coroa de murta grega, ela ainda está em excelentes condições, e foi avaliada no valor de mais de $100.000. Número 5. Códice de Dresden, Mesoamérica. Códice de Dresden é um livro maia, que se acredita ser o mais antigo livro sobrevivente escrito nas Américas, datado do século XI. Provavelmente foi criado em Chichén Itzá ou nos arredores. De alguma maneira chegou à Europa e foi comprado pela Biblioteca Real da Corte da Saxônia, em Dresden, no ano de 1739. Um estudo mais detalhado pode ser motivo de preocupação. Algumas das pessoas que deram toda a atenção ao códice temem que é uma profecia que prevê a data, hora e natureza dos eventos que trarão o fim da civilização humana no planeta Terra. Aqueles de natureza menos dramática tendem a acreditar que é apenas um mapa astral usado para prever eclipses solares e lunares. O códice contém informações relacionadas a tabelas astronômicas e astrológicas, referências religiosas, estações do ano, doenças e remédios. Também inclui informações sobre conjunções de planetas e luas. O códice prevê de perto os movimentos dos corpos astrais que seriam visíveis a olho nu, no momento de sua criação, incluindo a Lua, o Sol e Vênus. O códice encontra-se escrito em uma longa folha de papel dobrada de forma a produzir um livro de 39 folhas, escritas em ambas as faces. É o mais elaborado dos códices maias, bem como uma importante obra de arte. O Códice de Dresden encontra-se na Biblioteca Estadual de Dresden, na Alemanha. Número 4. Autômato Cisne de Prata, Inglaterra. O Silver Swan, traduzido do inglês, Cisne de Prata, é um autômato em tamanho real que está no Bowes Museum, na cidade de Barnard Castle, no norte da Inglaterra. Ele foi adquirido por John Bowes, fundador do museu, que o comprou de um joalheiro em Paris, em 1872. Acredita-se que o cisne foi construído pelos empresários e joalheiro James Cox e John Joseph Merlin, em 1773, e passou algum tempo em Londres, antes de ser vendido ao negociante parisiense. O cisne de prata foi exibido pela primeira vez ao público por James Cox, como parte de seu Museu de Relógios Musicais e Automatos em Spring Gardens, Londres. O nome Silver Swan é uma descrição perfeitamente precisa da aparência do artefato, e ele possui o tamanho real de um cisne. O objeto é movido por um relógio, contém uma caixa de música, e fica em uma cama de hastes de vidro e contas, projetadas para parecer um riacho cintilante. Quando seu mecanismo é enrolado, a música toca, e as hastes de vidro do riacho giram, e isso dá uma ilusão de movimento do córrego. Ao mesmo tempo, o cisne se enfeita e vira a cabeça de um lado para o outro antes de se abaixar para pegar peixe, nadando no riacho. Sim, pequenos peixes prateados podem ser vistos ali. Originalmente tinha uma cachoeira atrás dela, mas foi roubado enquanto o cisne estava sendo exibido no século XIX. Número 3. Ferramenta de tatuar, América do Norte. Fazer tatuagens pelo corpo estão mais na moda na maior parte do mundo atualmente, do que há décadas. Mas não temos certeza de que seria o caso se as pessoas ainda tivessem que fazer suas tatuagens pelo método usado na América do Norte, 2000 anos atrás. Este dispositivo pontiagudo, que está armazenado na Washington State University, provavelmente foi uma coisa dolorosa de se aplicar à pele. Ele é feito de espinhos de cactos de pera, amarrados a um cabo de madeira, e envolto em folha de yucca. Foi usado para tatuar o povo Pueblo, que viveu no que é agora o sudeste de Utah. O curioso é que nenhuma evidência de tatuagem foi encontrada na pele ou ossos de quaisquer corpos antigos Pueblo, que foram localizados até agora, e nem há qualquer menção de tatuagem nos poucos registros escritos ou desenhados que temos de sua cultura. Sabemos que os povos antigos da América do Norte tinham tatuagens, por causa de outras ferramentas baseadas em cactos encontradas em lugares como o Novo México e Arizona. Nesses casos, porém, as ferramentas foram feitas mais de 1000 anos depois desta. Nos perguntamos se as pessoas faziam tatuagens de estrelas, rosas, caveiras e símbolos chineses, mesmo naquela época. Número 2. Anel com figura de Apolo, Jerusalém. Em novembro de 2020, um anel de 2000 anos foi descoberto nas fundações do Muro das Lamentações, em Jerusalém. De acordo com os pesquisadores,
Este é apenas o terceiro selo de gema jamais encontrado em Jerusalém, desde o período do Segundo Templo. O pequeno anel está gravado com a imagem de uma divindade, mas muitos historiadores acham que a divindade representada é decididamente não judaica. Na verdade, eles suspeitam que seja uma representação do deus grego Apolo. O anel provavelmente foi usado por seu dono como um meio de carimbar e selar cartas e contratos, mas é incomum que uma imagem de um deus não-judeu seja encontrada em Jerusalém. O design da peça, trabalhada a partir de pedra de jaspe marrom escura, é definitivamente consistente com o típico anel de sinete judaico, mas a imagem neste anel não é. Especialistas especularam que o usuário pode não ter adorado Apolo, mas queria expressar as mesmas coisas que Apolo representa de acordo com a antiga crença grega, como sucesso, pureza, saúde e luz. Número 1. Estatueta de prata fundida, Dinamarca. Às vezes, o nome de um artefato pode não dizer tudo o que você precisa saber sobre ele. Veja o Odin de Leisre, por exemplo. Acredita-se ser uma estatueta de Odin, e foi encontrada na cidade dinamarquesa de Leisre, na Dinamarca, em 2009. No entanto, especialistas concordam que a pequena estatueta de prata fundida pode não retratar realmente Odin, pois foi feita em algum lugar perto do início do século X. O escavador o interpretou como o deus Odin sentado em seu trono, de onde ele vê todos os mundos. Os pássaros seriam os corvos Hugin e Munin, que coletavam informações para Odin. As cabeças de besta podem simbolizar os dois lobos de Odin, Geri e Freki. No entanto, alguns estudiosos especializados em trajes da era viking e representação de gênero apontaram que a pessoa está vestida inteiramente com trajes femininos, resultando em teorias de que a figura pode representar as deusas Frigg, esposa de Odin, ou Freyja. Um estudo mais recente, de 2018, concluiu que a pessoa no trono definitivamente não está vestida com o traje masculino típico da época, mas pode igualmente ser um vestido feminino de alto status ou de um bispo cristão. Nenhum dos dois apontaria para Odin. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 surpreendentes e misteriosos artefatos encontrados. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!